Estamos de volta e voltando agora com um bate-papo super interessante sobre o poder da gratidão. A gente sabe que a gratidão pode fazer coisas maravilhosas na nossa vida, mas como conseguir colocar em prática para que essas transformações elas venham à tona, né, nos surpreendendo, elas comecem a acontecer e a transformar o nosso dia a dia mesmo, né, para a gente ver o resultado se manifestando. Então trouxemos a Cláudia Cardillo, ela que é empresária, mentora também de negócios e de carreira, além de comunicadora, tem um programa na Madrugada Astral, aqui na Astral TV e na Vibe Mundial. Bem-vinda, Cláudia, é um prazer imenso tê-la com a gente, viu? Muito obrigada pelo convite. Cláudia, primeiro que assim, eu fiquei maravilhado com essa obra sua que a gente estava conversando um dia, né, na rádio Vibe Mundial, e ela estava me mostrando, gente, na verdade são 3 livros falando sobre gratidão. Exatamente. Esse aqui é uma obra que eu demorei quase 2 anos, 1 ano e meio para escrever. Eu sempre fui apaixonada pelo ocultismo, pelas coisas que estão por trás de que a gente não consegue saber, né? Uhum. Eu sempre quis saber o porquê das coisas. E desde muito pequena eu venho lendo a revista Planeta e descobri que existiam chakras. E aquilo me deixou fascinada. A literatura ela era muito pequena, né, a respeito dos chakras. E não se falava em gratidão. Uhum. Ao longo do tempo eu fui me aperfeiçoando no assunto e eu descobri que as pessoas elas entendem que a gratidão é um sentimento, mas muitos não conseguem acessá-lo, né? Porque a gratidão ela é subjetiva. Se a gente não sente, a gente não sabe o que é. Só quem já sentiu, né, que sente aquela adrenalina, aquela dopamina, ocitocina, todos os hormônios que são produzidos pela gratidão. Uhum. Só que isso é um processo que já é comprovado pelos neurocientistas. E quando eu tenho acesso à gratidão, a minha vida toda muda. Então eu decidi escrever a trilogia da frequência da gratidão, porque eu falo em frequência. O que a gente vibra, a gente atrai pra gente. Uhum. Mas principalmente focado na comunicação interna comigo e na comunicação com o outro. Uhum. Porque a partir do momento em que eu descubro quem eu sou, o que eu acesso dentro de mim, é o meu mundo interno que eu consigo transbordar para o meu mundo externo. Então, a comunicação ela faz parte desse ciclo que a pessoa precisa passar para sentir gratidão. E tem técnicas, né, diversas para a gente conseguir gerar esse sentimento de gratidão, não tem? Além de técnicas, tem uma ferramenta que eu gosto muito, que é a escrita. Por isso que os 3 livros, eles têm o capítulo, no final do capítulo a pessoa pode escrever como um diário, né? Então tem alguns estímulos para que a pessoa dê a devolutiva dela do que ela sentiu lendo. A escrita, ela torna o sentimento que é subjetivo concreto. E a partir do momento em que eu me aproprio do que é concreto, eu entendo o que eu estou sentindo. Então, é sempre a comunicação, né, que traz à frente como eu posso transformar isso. Tem pessoas que precisam do quadro da visualização, né? Uhum. Elas colocam as fotos lá no quadro e elas começam a reverberar, a sentir, a passar essa frequência para o universo do que elas querem. A gratidão é exatamente a mesma coisa. Se eu coloco a foto da família, a foto do carro, a foto da casa, a foto do emprego, a foto do meu negócio, do meu empreendimento, eu vou vendo a vida como um todo. E a partir daí eu me sinto conectada a essas partes do todo. E eu passo a me sentir uma pessoa mais plena, mais feliz, mais satisfeita. Uhum. Então a pessoa vai poder escrever no próprio livro, vai ter um espaço para isso, para fazer exercícios que vão estimular esse sentimento de gratidão. Exatamente. Eu percebi, eu me debrucei muito nesse assunto de gratidão. Eu percebi que o diário da gratidão, ele passou a ser comum entre as pessoas, né? Então todo mundo fala, você tem um diário da gratidão, eu sou grata pelo meu alimento, eu sou grata pela comida, mas isso é parte da sobrevivência do ser humano. Isso é o básico, né, que a gente imagina que todos possam ter. À medida em que você expande a sua consciência e você desperta dentro de você o que você tem, a sua história, quem é você, como que você conseguiu chegar até esse momento, e você faz essa conexão com aqueles momentos que eu falei, né, com as fotos,
você se apropria de você. E aí você começa a olhar para tudo isso com muita gratidão, né? Porque é tudo isso mesmo, né? Chegar na idade que a gente está, com todo o conhecimento que a gente tem, e ainda poder reverberar isso para os outros, é maravilhoso, né? E tem pessoas que têm muita dificuldade, né, de fazerem o exercício. Tem gente que já está acostumado, que já desenvolveu um pouco desse olhar, né? Mas muita gente fala, eu vou agradecer pelo quê? Não tenho que agradecer. Né? Tem o básico. O básico é ótimo, lógico, temos que ter, né? É importante. Mas tem muitas outras coisas que às vezes as pessoas não conseguem ver, né? E não conseguem ter esse olhar. Até porque o que você quer ser quando você crescer, o que você quer ser hoje, qual é a sua ambição, né? Não existe só viver o básico. Por isso que as pessoas são frustradas e infelizes, né? E o que eu quero dizer aqui é que a gente pode expandir muito mais isso. Quando eu sinto a gratidão, você tocou num ponto aí de ser automático, né? De sentir a gratidão porque, é legal, eu sou grato pela minha casa, pela minha comida. Não, quando a gratidão, ela não é uma palavra dura. Gratidão, você já viu várias pessoas só falarem o gratidão. Sim. A gratidão é sentir, ela tem um verbo, né? Eu sou grata. Não é só falar por falar, né? Exatamente, eu sou grata por estar aqui hoje, a gente está podendo falar sobre gratidão para que as pessoas também possam sentir a gratidão. Então, se a pessoa não sabe falar, se ela tem dificuldade de escrever, porque a disciplina de escrever é escrever cada palavrinha, né? Eu sou grato, porque é a ação de ser grato. Cante. E tem uma música que ela traz muito bem isso. Eu tenho tanto pra te falar, mas com palavras não sei dizer. Eu sou muito grato a você. Olha, podemos então fazer um ajuste aí, né? Exatamente, porque nada, na música. Nada é que a gente não possa mudar, né? Nada é imutável na vida. Então, legal. Não consegue sentir, desperta pela escrita. Ou pela música, pela arte. Ou pelo canto, né? Ou pelo abraço, né? A gente tem várias possibilidades de mostrar para o outro o quanto a gente é grata. E se a gente vai estendendo fora dos núcleos da nossa família, da vizinhança, da comunidade e leva isso para dentro da onde a gente trabalha, as oportunidades elas vão se abrindo. Então, o que te motivou a escrever essa trilogia, construir essa obra, foi a própria aplicação da gratidão no seu dia a dia que te trouxe mudanças, né, e transformações na vida. Você foi experienciando, além dos seus estudos, viu que dá certo, né, e decidiu compartilhar com as pessoas. Eu percebi que eu era muito bem aceita nas empresas sempre, né? O jeito que a gente fala, ele é muito importante, às vezes é mais importante do que eu falo, é o jeito como eu falo. Se eu sou uma pessoa doce, uma pessoa meiga, uma pessoa que valoriza o outro, falo conectada, olhando nos olhos, eu sou reconhecida. Agora, se eu sou agressiva, se as pessoas estão falando comigo e eu não dou atenção, eu fico fazendo outra coisa, a pessoa está falando comigo, eu estou no celular, essa pessoa não é reconhecida. Então, ser reconhecida profissionalmente, ela traz para a gente uma plenitude muito grande, porque vai validando que eu estou certa onde eu estou. Vestir a camisa da empresa é o maior sentimento que a gente pode ter lá dentro e as pessoas reconhecem isso. Então, você tocou nesse assunto que você percebia uma abertura das empresas em relação a você e tocou no assunto sobre vestir a camisa da empresa. Eu acho isso essencial, porque às vezes as pessoas trabalham no local e elas reclamam, emitem uma energia ruim e não veem que dali que elas conseguem ter, às vezes, o essencial, né, para a vida delas. De que forma que a gratidão pode nos ajudar profissionalmente? Você trouxe aí uma questão muito importante. No livro aqui eu falo sobre vibração, por isso que é trilogia da frequência da gratidão, né? A gratidão ela é uma frequência, ela é um sentimento que vibra numa frequência em torno de 990 Hz. Eu explico isso no livro. Quando a gente vibra numa vibração muito pequena, como a raiva, que é 40 Hz, a doença, que é 45, 50 Hz, eu continuo naquela vibração. Então, o que eu atraio para mim, a devolutiva das pessoas que trabalham em torno de mim, é a mesma vibração. Eu não posso receber aquilo que eu não dou.
Então, é muito importante eu ter a consciência e de despertar isso em mim, de vigiar os meus pensamentos e os meus sentimentos, porque a mente, ela é inimiga do coração. Ela imputa para a gente pensamentos que vêm, né, aleatórios, e que a gente está, às vezes, dirigindo, está no trânsito, está no ônibus, e esses pensamentos vão vindo. Se eu não vigio essa mente 24 horas, eu vou imputando esses sentimentos que a mente cria. Né? Então, eu preciso tomar esse cuidado de vigiar o tempo todo o que eu estou pensando, porque eu vou estar transformando os meus sentimentos. Então eu preciso vigiar e vou ressignificando esses pensamentos para não gerar sentimentos negativos, conturbados, que me coloquem para baixo, que emitam uma frequência, né, ruim, exatamente, negativa. E aí, como saber que eu cheguei naquele estado de flow, naquele estado de gratidão? Né? À medida em que você olha em torno de você e tudo que tem em torno de você vem a você com honra, com glória, com plenitude, né? É desafiador viver no dia a dia, né? Claro que a gente tem obstáculos, a gente tem pedras que a gente precisa tirar do caminho. Mas como eu volto para mim? Como é que eu faço isso? Eu me revolto porque eu tenho um desafio? Ou eu vivo isso, esse desafio, supero e sou resiliente? Então a resiliência é a capacidade de voltar rapidamente para mim. E a partir do momento em que eu sou resiliente, eu sou grato porque eu aprendi, eu ressignifiquei naquele caminho. E isso é maravilhoso. Então a resiliência ela também tem que ser exercitada, né? Para a gente conseguir desenvolver essa via, né, no nosso dia a dia, essa capacidade de resolver as coisas e voltar até mim, né, me mantendo naquele equilíbrio, em tal como eu decidi viver, né, optei por viver. Eu preciso ter essa capacidade e isso é desenvolvido, né, Cláudia? Exatamente. A gente já vem com o software da gratidão pré-configurado dentro da gente. Agora, como é que a gente abre essa caixinha, né, para que a gente possa ver? Existem vários fatores que interferem no sentimento da gratidão. Então, a comunicação é uma delas, né? A comunicação que eu tenho comigo, a minha autoestima, as minhas frustrações, as minhas decepções, se eu ressignifico isso rapidamente e passo a viver com mais plenitude, a plenitude leva à gratidão. A felicidade, os hormônios da felicidade levam à gratidão. Então, a partir do momento em que eu faço o download, abro essa caixinha e começo a configurar isso dentro do meu organismo, eu até consigo restaurar a energia e o equilíbrio dos meus chakras. Então, eu tenho uma página dedicada inteira, aqui um capítulo dedicado inteiro a meditação com cristais, a meditação mindfulness, que eu tenho várias formações em mindfulness também. É como que eu reequilibro os meus chakras, né? A gratidão, ela vibra, ela ressoa nos chakras superiores, né? Então, os chakras inferiores, a questão da sobrevivência, e os superiores, eles vibram, ressoam de uma maneira diferente. Uma outra questão que a gente pode estimular a gratidão na pessoa são as cores que ela usa nas roupas, né? O verde, o rosa, o lilás. Ele vai estimulando o amor. Por isso que a psicologia das cores, ela mostra exatamente isso. Eu vou fazer uma reunião, né? Uma reunião de negociação, às vezes um pouco mais desafiadora, porque eu tenho que usar muita técnica para vender. Na verdade, se eu chegar lá de verde, azul, rosa, lilás, eu já vou quebrar algumas barreiras, porque as pessoas elas vão vibrando nessas cores. Eu até trouxe como exemplo aqui eu tô vendo. A minha própria roupa, porque quando a gente vive isso no nosso dia a dia, ele passa a ser interiorizado mais facilmente. Então, essas técnicas todo mundo pode utilizar, que elas tendem a dar certo para todos. E aí, com o passar do tempo, a pessoa pode ir testando e vendo aquilo que ela sente mais facilidade, né? Para poder cultivar a gratidão. Exatamente. Nós temos personalidades diferentes. Então, os estímulos, eles atuam, eles agem na gente de maneiras diferentes. Tem pessoas que se sentem mais estimulados pela escrita, outros pela fala, outras pelo visual, outras pela emoção. Então, todas essas técnicas, elas estão liberadas aqui no livro para que as pessoas elas possam se sentir estimuladas a fazer isso. Tem algumas meditações guiadas, tem até um QR Code que leva a meditações. Eu estou trocando essas meditações já no QR Code. Está no livro. Está no livro, porque ela é mais estimulada pela audição. Existem outras meditações que são escritas e também estão no livro.
Muito legal. Qual que é a diferença? Porque são 3 livros, né? Uma trilogia. O que nós vamos encontrar em cada um deles? Quando eu falo de estímulo, eu preciso prestar atenção, que eu tenho que começar a explicar do início. São 3 livros, porque cada um deles são 7 dias. 7 vezes 3 são 21 dias. Quando eu tenho o mesmo processo repetido 21 dias seguidos, eu consigo criar um hábito. Então, por isso que é o poder transformador do desafio de 21 dias. Eu não preciso ficar 21 dias seguidos. Mas se eu estiver consciente, cada vez que eu leio e pratico aqueles exercícios, eu posso fazer uma vez por semana. Então, são 21 semanas, 21 dias. Eu só não posso deixar passar muito, porque senão eu não formo o hábito. Ah, então é importante manter a frequência para eu conseguir introduzir isso na minha rotina. Exatamente. Tá, muito bom. E quais que são os desafios mais comuns, gente? Porque eu vou dizer para você, parece que a gente escolher, né, decidir, eu vou ser uma pessoa grata, eu vou cultivar a gratidão, porque eu sei que na teoria é uma coisa fantástica, aí o mundo decide nos testar, porque começa a dar tudo errado, né? Os desafios se tornam maiores, aquelas pessoas que testam a sua paciência parece que brotam, né? Como que a gente faz para a gente conseguir manter a consistência e não perder a motivação? Eu uso muito a meditação. Eu gosto muito. Cada pessoa tem uma ferramenta diferente, né? Porém, eu uso muito a meditação. Para mim, ela me ajuda muito a manter a concentração, o equilíbrio, o bem-estar e a minha qualidade de vida. Eu faço muitas coisas durante o dia, né? Tem a minha agência de comunicação, é um tipo de assunto. Os meus mentorados é outro tipo de assunto. Vou para o programa, é outro tipo de assunto. Então, a gente sofre isso muito durante o dia, né? De precisar prestar atenção. Então, tem aqueles altos e baixos. Se eu medito de manhã, a meditação ela é comprovada pela neurociências que ela aumenta a formação de neurônios no córtex pré-frontal, que é essa parte da testa aqui. Né, onde eu tenho um chakra específico aqui. Você já percebeu pessoas que quando estão preocupadas, elas estimulam, elas coçam, elas movimentam, elas... Né, e às vezes inconsciente, né? Eu fico assim, daí fica aqui tudo marcado, a marca dos dedos, é verdade. Então, eu estimulo muito essa região via meditação. Tem outras pessoas que é via massagem mesmo, mas é via meditação porque eu sei que eu estou aumentando a formação dos meus neurônios, eu estou irrigando mais sangue para essa região e a partir do momento em que eu passo por esse processo, além de ser preventivo a doenças como Alzheimer e demência, quando eu aumento a minha sinapses, quando eu aumento a velocidade de raciocínio, eu tenho mais capacidade na minha tomada de decisão. Então, a meditação, para mim, ela força, né, esse aumento de neurônios, aumento de sinapses, para que eu tenha uma tomada de decisão mais rápida. Outras pessoas é com a corrida. Com a corrida? Com a corrida. A pessoa está na corrida, ela vai criando como se fosse uma meditação, porque ela já tem aquele foco tão grande no que ela está fazendo. Tudo é foco, né? Quando a meditação é foco, a corrida é foco, a natação é foco. Então, a pessoa só precisa encontrar o que para ela traz o foco. Tá. A partir do momento em que ela encontrar o foco, ela consegue despertar isso nela. Agora, você disse que o sentimento de gratidão, ele desperta, traz à tona hormônios, né? Hormônio do prazer e por aí vai. Então, o que a gente sente, assim, por exemplo, no corpo físico ou emocionalmente, quando de fato a gente está nesse estado de gratidão? Para que as pessoas possam entender, porque tem tantas pessoas que estão desconectadas dessa coisa da gratidão, que a pessoa não sabe nem o que é, né? E acaba caindo naquilo de falar da boca para fora. O gratiluz, que o pessoal fala. Eu acho muito engraçado. Gratidão, tudo é gratidão, gratidão, gratidão. E gratidão virou um obrigado, mas são coisas diferentes o gratidão do obrigado. Por isso que eu falei, né, que a gratidão ela é o verbo, né? Eu sou grata. A partir do momento em que eu sou grata, eu mudo tudo dentro de mim. Então, com relação aos hormônios, o que eu posso sentir? O meu sentimento é a sensação de pertencimento ao mundo. Eu estou no lugar certo, na hora certa, eu sei o que eu vim fazer aqui, eu não estou a turismo. Mas o sentimento físico que eu sinto é de plenitude.
É um aquecimento tão grande nessa região do chakra cardíaco que eu me sinto abraçada, eu me sinto feliz por estar viva, né? Então, toda vez que eu sinto isso, a gratidão aumenta. E quanto mais eu sinto essa emoção, esse calorzinho aqui dentro do coração, essa sensação de pertencimento, eu me sinto conectada às pessoas. Então, eu sou grata por cada cliente que entra na minha agência, eu sou grata por cada pessoa que eu ajudo, porque eu planto ali uma semente de transformação. E eu vejo essas plantinhas crescerem. E isso me deixa tão feliz. Eu recebo tantos depoimentos de pessoas que me fazem chorar. E isso é uma questão de me conectar com a pessoa, saber o que ela precisa, saber o que ela quer para fazer exatamente o que eu preciso fazer para transformar. É porque eu estou atenta àquela pessoa. A partir do momento que eu tenho a escuta ativa e a emoção ativa dentro de mim, eu consigo olhar para o outro. E esse outro me devolve tantas boas coisas que esse ciclo não para. Estou sempre alimentando esse ciclo, então eu sempre me sinto abraçada e pertencendo ao meu mundo. Muito legal. Então, gente, o Diário da Gratidão é recomendado, né, de fazermos e a gente começar a treinar de colocar esse olhar com foco nas coisas que estão acontecendo e que a gente acaba deixando de passar e que são coisas boas para a gente poder emitir a energia certa, né, e continuar atraindo outras coisas maravilhosas para a nossa vida. Nessa trilogia, você vai conseguir desenvolver essa capacidade de ser grato, que é uma capacidade, né, que a gente precisa desenvolver, que, como a Cláudia disse, todos temos esse software, né? Sim, já vem pré-configurado dentro da gente. Basta a gente saber quais são os fatores externos que eu preciso trazer para a minha vida que vão me fazer abrir essa caixinha e configurar esse sentimento da maneira correta. Como que o pessoal pode adquirir o livro? Esse livro ele foi feito numa produção independente, né? Eu quis vivenciar o que os meus clientes me pedem o tempo todo, né? Por que eu não posso estar numa editora? Eu posso fazer independentemente. Então eu fiz ele vendido diretamente no meu site. Ah, legal. Vamos soltar aqui na tela para a galera. E as pessoas que quiserem comprar hoje, para os telespectadores que estão nos ouvindo, tem um desconto, um código promocional especial de 25% de desconto que eles adquirem via WhatsApp. Ah, então é só mandar mensagem no WhatsApp ou no Instagram. Ou no Instagram, dizendo que você estava assistindo na Astral TV e que você quer aí a trilogia da gratidão, que são 3 livros que vão ajudar você a realizar essa grande alquimia e transformar a sua vida. Ó, para você então adquirir, pode mandar ou lá por DM, por inbox, no Instagram, que é o @Cláudia Cardillo Oficial, Cardillo com 2 L's, tá? Ou você pode entrar em contato pelo próprio WhatsApp, que é esse aqui, ó, 11 9 19 41 0676. Tá aparecendo na tela. 11 9 19 41 0676. Só mandar mensagem, né? Só mandar mensagem que a pessoa recebe o código com a promoção e ela paga um valor menor do que as outras pessoas que não estavam assistindo. Boa! E acesse o site também, né? Que é o claudiacardillo.com.br, né? Exatamente. Por lá, as pessoas também encontram o e-book, porque não é só o livro físico, eu também disponibilizei o e-book. Então, é o mesmo conteúdo? É o mesmo conteúdo. Mesmo conteúdo. Tem pessoas que gostam mais, né, de ler online, então ela também pode adquirir, que aí é dentro do site mesmo, na parte de e-books. Boa, então as duas opções. Eu adoro a versão física, né? Eu tatear também. o livro, levar para os lugares, olhar, mas aí é de cada um. O importante é você ter acesso a esse conteúdo e transformar a sua vida. A Cláudia também é mentora de carreira, de negócios, sobretudo eu gosto muito do olhar humano, empático, né? Com que ela faz as atividades dela, né? Porque tem gente que só está ali fazendo profissionalmente, sem se envolver, só aconselhando, ela já não, ela se envolve, vê o que você precisa, como que você está lidando, como que você pode mudar, esse princípio da humanização, e eu acho isso muito legal. As pessoas também podem entrar em contato para ter acesso a essa mentoria sua, né? Eu adoro, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida, ela está muito ligada ao meu propósito e à minha missão de vida, que é
plantar essa sementinha de transformação dentro da vida das pessoas. Eu tenho muita experiência em mentoria, eu sou coach e mentora há mais de 15 anos e eu utilizo essas ferramentas que são validadas cientificamente. Então, eu quando trago uma pessoa nova, né, principalmente na mentoria de negócio, eu não sou especialista no que ela faz, mas eu sei o que pode transformar a vida dela e o negócio dela para que ela tenha sucesso no que ela faz. Muito legal. E muito legal também o programa dela na Madrugada Astral, aqui pela Vibe Mundial e também pela Astral TV. Qual dia e horário? É desafiador levantar de manhã, né? Você tá com a cabeça bem fresquinha, mas é toda sexta-feira, às 5h30 da manhã. Chama-se Carreira e Suas Vozes, porque lá eu estou dando voz às pessoas. E todos eles são empreendedores, são pessoas que já testaram os seus negócios, já passaram por desafios, superações. Então, eles trazem muita experiência e, a partir daí, você ouvindo, pode modelar a sua carreira pelo que eles trazem. E se você acordar mais tarde e não conseguir acompanhar o programa ali, edição inédita, você também pode assistir pelo YouTube, né? Basta você se inscrever lá no canal da Madrugada Astral, que fica disponível. No seu também? No meu também, no meu Instagram também. Eu sempre ponho a chamadinha do programa, né? E o que eu mais gosto de ver no programa é essa diversidade de pessoas, porque eu trago médicos, terapeutas, como no livro da Frequência da Gratidão. Eu utilizei médicos que fazem o prefácio e fazem a introdução. Cada livro ele vem com uma introdução de um médico específico, porque o médico está validando aquilo que a gente está falando. Eu utilizo muito os médicos para falarem também no programa. Legal. Eu gosto muito dessa sinergia, né, dessa troca. Muito legal. Cláudia, obrigado pela vinda, sou pelo muito grata pelo convite. E eu muito grato por você ter vindo. Muito obrigada. E volte mais vezes, viu? Muito obrigada. Gente, adquira lá o livro, depois você conta pra gente, você que está vendo pelo YouTube, como que você está usando, né? E qual que está sendo sua experiência. Deixa nos comentários que a gente vai olhar tudo, tá? Galera, intervalo bem rapidinho. Hoje o programa tá alquímico, viu? Já já a gente tem cabala aqui para você fazer a sua alquimia interior. Não sai daí que a gente já volta.